pastorzão, fica à vontade. Você está em casa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa não. Glória a Deus, irmão. Que bênção. Bom dia, graça e paz. Bom dia ainda? Ainda é. Bom dia, graça e paz. Tão bom estar aqui nessa igreja mais uma vez, estar aqui com vocês. Amém? Eu posso me sentir um pouquinho parte dessa história aí dos 7 anos. Eu estava aqui em 2017, lá na casa de Marcos, ministrando. Ministrei quando estava aqui do lado, ano passado, foi em janeiro, né? Estava ministrando aqui. E agora, esse tempo de crescimento, graças a Deus, essa igreja tem crescido muito. Olhe para o seu irmão e diga para ele, é culpa sua. Graças a Deus. Amém? Você fica feliz com isso? Essa expansão lá em Melbourne, outras igrejas que têm nascido a partir dessa igreja aqui, irmãos, e é só o começo. Tem muita coisa para acontecer ainda nos Estados Unidos, porque Jesus está voltando e a gente não tem tempo para perder, não. Amém? E eu quero que você se veja como uma dessas pessoas que Deus está preparando para levar essa palavra para outras pessoas, aqui em Orlando, na Flórida ou em qualquer outro lugar aqui da América, ou quem sabe outras nações também, porque missionários vão sair dessa igreja também. Você crê nisso? Eu fico feliz demais. Trago um abraço lá do pessoal de Campina Grande, toda a diretoria do ministério, Guto, Suelen, Mama Jen, né, minha esposa Juliana, que ama demais também estar aqui. Ano que vem a gente vem passar uns dias a mais aqui, todo mundo, vai ser um tempo muito bom. Amém? Mas estou muito feliz de estar aqui nesse tempo de festa. E essa é uma manhã de festa mesmo, para a gente celebrar. Eu quero falar um pouquinho com você sobre fé, a palavra que Deus trouxe no meu coração. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15. Aleluia. Eu vou ler para você a partir do versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Na Nova Almeida atualizada, acompanha comigo. Diz assim: Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Diga comigo, obedecer à sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Amém? Vamos parar aqui. Eu quero comentar um pouquinho com você. Eu estava lendo esses textos há algumas semanas atrás, e o Senhor começou a despertar algumas coisas no meu coração, que eu quero transmitir para você um pouquinho essa manhã. Amém? A gente está vendo um episódio aí bem forte que aconteceu, né, com Samuel e com Saul, o rei Saul, que foi levantado por Deus através do profeta Samuel, mas a gente vê que Saul ele teve um procedimento errado diante de Deus. Se você acompanhar um pouco da história no capítulo 13 e no capítulo 15 de 1 Samuel, você vai ver Saul ele errando, ele tomando algumas atitudes bem contrárias às instruções que Samuel tinha dado. Lá no capítulo 13 você vê, por exemplo, ele apressando ali por causa da pressão de uma batalha, ele apressando um sacrifício que Samuel tinha dito a ele: olha, espere por mim para que isso aconteça. Mas aí, pela pressão da situação, pelas pessoas que estavam ali apertando ele foi lá e ofereceu o sacrifício ele mesmo. Samuel chegou no finalzinho do negócio e disse: rapaz, o que é isso que você fez aqui? A instrução tinha sido muito clara. Alguns capítulos antes, acredito que no capítulo 10, você vê a instrução bem clara da parte de Samuel para Saul, dizendo: não faça nada antes que eu chegue. Mas Saul vai lá e oferece esse sacrifício. Aqui no capítulo 15 a gente vê algo parecido. Samuel, ele traz uma instrução acerca de uma batalha que ele estava para enfrentar, e ele diz como deveria proceder ao vencer essa batalha, mas Saul, ele decide fazer as coisas diferentes do que Deus tinha instruído através de Samuel. E ele começa a fazer essas coisas por causa de como o povo ia reagir, da pressão das pessoas também, das circunstâncias que estavam se levantando. Ele decide simplesmente tomar atitudes diferentes daquilo que ele tinha sido instruído por Deus para fazer. E aí Samuel chega para ele e diz: olha, Saul, o negócio aqui está ficando complicado, porque você está propositalmente desobedecendo às instruções de Deus, a ponto de Samuel dizer para ele que isso se assemelha à rebelião.
rebelião. E por causa dessas atitudes, a gente vê que Deus, ele tira o reino da família ou da descendência de Saul. Amém? É interessante porque quando Samuel vai ungir Saul como rei, no comecinho do livro de Samuel, a gente vê que Saul ele não se via muito à altura daquele destino, daquela missão que Deus estava propondo para ele. Ele mesmo diz, olha, eu sou o menor da menor tribo, da menor família, da menor tribo de Israel. Mas aqui no capítulo 15, um pouquinho antes desse texto que a gente lê, Samuel ele lembra a Saul dessas coisas, dessas palavras dele, mostrando que parece que ele não se via mais daquela forma. Pelo contrário, ele saiu de um extremo para um extremo agora de arrogância, de orgulho, de soberba. E agora ele se achava a tal ponto que ele pensava que poderia desobedecer ao Senhor ou fazer algo melhor do que como Deus tinha instruído ele a fazer. E ele começa agora a tomar esse tipo de atitude. E eu acho interessante, e é o que eu quero destacar para você, o que a gente leu aí no versículo 23. Porque Samuel diz para ele que ele estava com uma obstinação. Essa palavra chamou a minha atenção. Você já leu algum texto na Bíblia e de repente uma palavra ou uma expressão chamou muito a sua atenção? Essa palavra chamou a minha atenção no versículo 23. Ele diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. A Nova Bíblia Viva traz a palavra teimosia no lugar de obstinação. A Nova Versão Transformadora diz que ele estava persistindo no erro. Amém? Você está me acompanhando até aqui? Fica tranquilo que vai ficar melhor a pregação, viu? Vai ficar mais animada do que isso. Eu sei que está parecendo, eu não estou trazendo nenhuma exortação, mas hoje é festa. Amém? Mas eu fiquei pensando, eu quero levar você nessa jornada do meu pensamento. Eu fiquei pensando sobre isso. Samuel disse para ele, Saul, você está obstinado em contrariar as instruções de Deus. Você está com teimosia, você está persistindo de forma proposital num caminho contrário para onde Deus está apontando. E por causa dessa obstinação, por causa dessa teimosia, o juízo que veio sobre a vida de Saul foi muito duro, irmãos. Ele perdeu o reino. Ele passa alguns anos ainda reinando, mas a descendência dele deveria continuar reinando em Israel, mas Deus interrompe nele. Ele foi o primeiro e o último rei da sua família. Por causa da obstinação em desobedecer às instruções do Senhor. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei pensando, rapaz, se uma pessoa obstinada em desobedecer pode colher tantos prejuízos assim na sua vida, o que é que deve colher alguém que está obstinado a fazer a vontade de Deus? Uma pessoa teimosa, mas teimosa para fazer o que Deus manda. Persistente, mas não no erro, irmãos. Persistente nas instruções da palavra, nas direções do Espírito. O que é que uma pessoa assim pode colher de Deus? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho para você essa manhã. Pessoas obstinadas, persistentes, teimosas em fazer a vontade de Deus. Porque você sabe, queridos, que esse mundo não vai ser favorável para a gente cumprir o plano de Deus para a vida da gente. Muitas vezes a gente vai ter que ser um pouquinho teimoso mesmo. Muitas vezes a gente vai ter que nadar contra a correnteza. A gente vai enfrentar adversidades, a gente vai enfrentar tempestades para fazer aquilo que Deus tem nos instruído a fazer, para viver a vida à altura da palavra. Mas tem uma recompensa para isso, irmãos. Vale a pena. Vale a pena ser obstinado em obedecer ao Senhor. Amém? Eu fiquei pensando sobre isso e eu comecei a pensar em algumas pessoas na Bíblia que de fato eram obstinadas em fazer a vontade de Deus. Vai comigo para Daniel capítulo 3. Aqui no livro de Daniel a gente tem um exemplo de alguns jovens que eram teimosos, irmãos, mas do lado bom da coisa. Obstinados, persistentes. Se você ler no capítulo 1, por exemplo, a gente vê que tanto Daniel como esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam lá na Babilônia e o rei Nabucodonosor mandou que eles fossem alimentados com as iguarias do rei.
mas eles entenderam que aquele lugar não era o lugar deles, que aquela cultura não era a cultura deles, que aqueles costumes, aquele comportamento não era adequado ao que Deus esperava deles. E eles decidiram se manter separados daquilo de alguma forma e pediram para que o chefe lá da cozinha de Nabucodonosor, né, alimentasse eles apenas com legumes durante vários dias para experimentar se aquilo daria certo. E é exatamente isso que acontece. Eles comem apenas legumes e no final desses dias a Bíblia diz que eles estavam melhores no aspecto do que os outros jovens que estavam sendo alimentados com as melhores comidas da Babilônia. E a Bíblia diz também que por causa dessa atitude desses jovens de se manterem diferentes, separados, né, daquilo que estava sendo oferecido para eles naquele novo reino ali, por causa dessa atitude, a Bíblia diz que eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que todos os sábios do reino da Babilônia. E Daniel ainda recebeu um dom de interpretação de sonhos e visões da parte de Deus. Tudo isso porque eles decidiram não se misturar com o que estava acontecendo ali. Não se misturar com aquele novo reino, aquele mundo onde eles estavam inseridos. Sabe, irmãos, a gente não é daqui nem veio para ficar. Você não é desse mundo. João capítulo 17, Jesus orando ao Pai, ele diz isso com muita clareza. Ele diz: Senhor, eles não são do mundo como também eu não sou. Eu não peço que você tire eles do mundo agora, mas guarde eles do mal. É claro que existe uma parte em Deus de nos guardar do mal, mas existe uma parte em nós de ficarmos guardados também e não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. O nome disso na Bíblia é santidade. Santidade significa estar separado. Separado das coisas do mundo, separado do que acontece aqui e separado para Deus. Amém? Santidade é isso, irmãos, é a gente não se contaminar. Ou como Paulo diz em Romanos capítulo 12, não nos conformar com esse mundo. Conformar é isso, o mundo está tentando colocar você numa forma. O mundo está tentando dizer qual é a forma que você deve viver, agir, pensar, se comportar. Lá fora, quando a gente não se comporta desse jeito, a gente é tido como estranho, como maluco, a gente é tido como radical, que alguém sofreu uma lavagem cerebral. Eu quero essa lavagem cerebral, irmão. Jesus, olhando para os discípulos, ele diz em João capítulo 15, olha, vocês estão limpos pelas palavras que eu tenho falado para vocês. Então existe uma lavagem mesmo, que limpa a gente, que é a lavagem da palavra de Deus. Amém? E eu não sei você, mas eu quero aprender a estar limpo do mundo, a não entrar na forma, a não me conformar com esse mundo, a não precisar me comportar como o mundo diz que eu tenho que me comportar, mas eu preciso estar teimoso para fazer o que Deus mandou eu fazer. E esses jovens, eles tinham esse sentimento. A gente vê isso desde o capítulo 1. Mas aqui no capítulo 3, a gente vê um outro exemplo. Nabucodonosor, ele levanta uma estátua e ele exige que as pessoas adorem aquela estátua. Quando alguns instrumentos tocavam lá, todo mundo tinha que se prostrar e adorar. Mas de repente todo mundo fez isso e aqueles 3 jovens ficaram em pé. Não se prostraram. E aquilo não soou muito bem, não. Nabucodonosor chamou eles e aqui no versículo 15, Daniel capítulo 3, versículo 15, diz assim... Nabucodonosor vai dar mais uma chance. Ele diz: agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Eita glória! Amém? Eu gosto dos detalhes que o texto traz às vezes para a gente, irmãos. Nabucodonosor está dizendo, vou dar mais uma chance para vocês. Vou mandar tocar tudo de novo, a corneta vai tocar, vai tudo tocar. E aí você vai ter mais uma chance, se prostre. Porque se você não se prostrar, o negócio vai ficar apertado para o seu lado. Se você não se prostrar, a gente vai lançá-los na fornalha de fogo. Aí eu quero ver se esse Deus de vocês é poderoso mesmo agora. Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Olha a resposta deles, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Nabucodonosor, quanto a isto,
não precisamos nem responder. Aleluia. Meu irmão, sabe o que é isso? Isso é gente teimosa. Gente está obstinada a fazer a vontade de Deus. Não importa as pressões que venham de fora, as ameaças que venham por aí, não importava o que o rei colocasse diante deles. O rei disse, ou vocês obedecem, ou vai para a fornalha. Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar de vocês. Rei, não adianta, isso aí a gente não precisa nem falar para você nada. Não tem nem conversa, não tem papo, não tem negociação, rei. Não dá para negociar. Versículo 17. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmão, isso é gente teimosa demais. Pelo amor de Deus, você vai concordar comigo, ô povo teimoso. O rei disse, eu vou jogar vocês na fornalha. Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Eles disseram, rei, não tem papo não tem conversa não. Para a gente isso aí está fora de cogitação. Se Deus quiser, Ele livra a gente tanto da fornalha como da sua mão. Agora fique sabendo que a gente não está fazendo isso para Ele nos livrar não. A gente está fazendo isso simplesmente porque a gente quer agradar a Deus. Se Ele livrar ou se Ele não livrar, a gente não muda, a gente permanece do mesmo jeito. Não são as pressões, não são os livramentos, não é isso, não é o que vem de fora que estabelece a nossa vida, é o que a gente tem por dentro. É a nossa fidelidade em fazer e agradar a Deus. Obstinados, persistentes, teimosos, mesmo que custasse a própria vida. Aleluia! Daniel, ele passou por algo parecido. Lá no capítulo 6, você pode ir para lá comigo também. No capítulo 6, a gente vê que alguns colegas de trabalho lá de Daniel ficaram com inveja dele e convenceram o rei a estabelecer um decreto em que ninguém podia orar para outros deuses, além do próprio rei. Mas aí Daniel, ele ouve falar acerca desse decreto. E diz assim no versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto, que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como era o seu costume. Amém? Então, Daniel ouve falar daquele decreto, ouve falar, irmãos, porque não ia ser fácil, ia ser jogado na cova dos leões, quem tivesse desobedecendo aquele documento. O documento foi assinado, aí Daniel foi para casa para se esconder. Foi assim? Não. Daniel foi para casa porque ele tinha um costume, e o decreto não mudou o costume dele. O decreto não mudou o comportamento que ele tinha de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus para a vida dele. Ele vai para casa e vai orar, irmãos. E eu não sei você, mas talvez fosse eu. E eu fico pensando aqui, cova dos leões, eu não sei. Eu vou para casa, eu vou orar, mas eu vou ficar com a janela fechada. Vou fechar a janela, ninguém precisa ver, eu estou orando ainda, não estou? Eu estou orando. Mas ninguém precisa. Não, irmão, Daniel não mudou nada. Nada intimidava ele. Nada fazia ele sair da posição em que ele estava. Daniel abriu a janela e 3 vezes orava a Deus, segundo o seu costume. Com decreto ou sem decreto, ele continuava a mesma pessoa, fiel. Com leão ou sem leão, ele estava disposto a obedecer ao Senhor. Daniel não tinha nenhuma garantia de que ele não iria para a cova dos leões e iria morrer ali. Deus não tinha prometido a ele que iria livrar ele daquilo ali, irmãos. Ele simplesmente decidiu ser fiel, independente do que acontecesse, independente das consequências, independente do que ia acontecer com ele, ele permanecia teimoso, obstinado, persistente em obedecer ao Senhor. Aí ele vai para a cova, é lançado lá.
O próprio rei não queria que ele fosse para ali. No outro dia ele acorda cedo, chega lá e diz: Daniel, será que o teu Deus conseguiu te livrar? Ele diz: ei, fica tranquilo, só tem gatinho aqui. Aleluia. Obstinado. Agora, eu quero que você preste atenção nisso, irmãos. Eles não estavam aqui tentando mudar as circunstâncias que estavam se opondo a eles. Eles não estavam aqui brigando contra a situação negativa que se levantou. Eles decidiram simplesmente ter uma posição inabalável diante de Deus. Olha, não importa se o dia está bom, se está chovendo, se está a favor, se está contra, eu vou ser fiel à palavra de Deus, eu vou ser fiel às direções que Deus tem me dado, não importa se vai vir oposição ou não, não importa se vai dar certo ou se não vai, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Isso é teimosia. Diga para o seu irmão, você precisa ser mais teimoso. Aleluia! Não é à toa, irmãos. A gente pode pensar, mas e essa conversa aí de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Se Deus quiser, Ele nos livra. Se Ele não livrar, a gente continua. Isso é fé, irmão? Irmão, sabe, muitas vezes a gente precisa de mais fé para se manter firme do que para mudar as circunstâncias. Não é à toa que tanto eles como Daniel, em Hebreus capítulo 11, foram chamados de heróis da fé. Heróis da fé. Lá em Hebreus 11 diz no versículo 33 que pela fé pessoas fecharam as bocas de leões, pessoas extinguiram a violência do fogo. Está falando desses jovens que contra todas as situações e as circunstâncias que se levantaram, decidiram permanecer obstinados a fazer o que Deus tinha chamado eles para fazer, a se comportar como Deus esperava que eles se comportassem, irmãos. Não importava a situação que se levante. Tem outro texto que está lá em Marcos capítulo 5. Eu queria que você fosse lá comigo. Uma outra situação, uma outra pessoa aqui que enfrentou algumas adversidades também. Um homem chamado Jairo. Eu vou parafrasear aqui, já já a gente vai ler a partir do versículo 35, mas talvez você lembre da história. Jairo estava com uma filha doente em casa. E aí ele consegue acesso até Jesus e diz: Jesus, minha filha está doente, eu preciso que você vá em casa visitá-la e curá-la. E Jesus, ele se propõe a fazer isso. Ele diz: tá bom, Jairo, vá na frente, eu vou te seguindo. E aí, irmãos, eu fico pensando na cabeça de Jairo. Porque, geralmente, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa para Deus, ou a gente está orando, ou a gente está fazendo alguma coisa, a gente cria expectativas do que Deus vai fazer por nós. E eu fiquei pensando, Jairo devia estar pensando assim: eu vou lá, vou falar com Jesus, Jesus aceitou, graças a Deus, vai dar tudo certo. Jesus vai para minha casa, vai chegar lá, vai orar, minha filha vai ser curada no mesmo momento e vai dar tudo certo. E aí começou a acontecer, eles começaram a ir no caminho. De repente, uma multidão grande apertando Jesus. Uma multidão grande. Eles não conseguiam andar direito. Se fosse nos dias de hoje, talvez Jairo estava olhando para o relógio o tempo todo. Rapaz, que demora. E olhando a mensagem, está tudo bem aí, como é que está? Aquela multidão apertando e as coisas não fluindo, talvez, na velocidade que ele gostaria. Porque, irmãos, quando a gente está passando por um problema, a gente esquece o resto do mundo. A gente fica mais focado no que a gente está passando ali. E Jairo pensando naquilo, e de repente Jesus para e diz: alguém me tocou. Como é que uma multidão dessa, todo mundo, gente que só, Jesus e Jairo agoniado: Senhor, pelo amor de Deus, olha a quantidade de gente aqui. Ele: não, alguém me tocou diferente. E você conhece a história da mulher do fluxo de sangue, falando: olha, se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. E aquela mulher diz: Senhor, fui eu que te toquei. Explica a situação, Jesus conversa com ela e diz: olha, a tua fé te curou. E a história é linda, irmãos, para todo mundo, menos para Jairo. Porque Jairo não estava, talvez, se importando tanto com o que estava acontecendo. Ele estava com a filha para morrer em casa. Meu Deus do céu, vamos, Jesus, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos lá. E aí Jesus termina de falar, segue, daqui a pouco, quando está no caminho ainda, chega alguém da casa de Jairo e diz: Jairo, para de perturbar o mestre. Versículo 35, você está aí? Marcos capítulo 5, versículo 35.
Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Eu não sei, Jairo, irmãos, mas eu sei como eu pensaria ou como eu me comportaria nesse momento. Porque Jairo criou expectativas. E a gente não está falando de um trajeto que demorou minutos, não. Talvez tenham demorado mais de hora ali. Jesus chegando até aquele lugar, não tinha carro, não tinha nenhum tipo de transporte mais tecnológico naquela época, né? Eles estavam andando mesmo, nem de jumento, nem de cavalo eles estavam andando, mas estavam andando ali. Demorou um tempo até chegar, e Jairo pensando na sua filha, pensando que ela estava a ponto de falecer. E a expectativa que Jairo criou estava começando a se desmoronar. Meu Deus do céu, Jesus, vamos. De repente alguém chega: Jairo, morreu. Tua filha morreu. Não incomode mais o mestre. E eu fico pensando na cabeça de Jairo. Rapaz, se não fosse aquela multidão, se não fosse aquela mulher, talvez a minha filha estivesse viva. Jesus podia ter sido mais apressado, porque Jesus não saiu correndo. Por que é que Jesus parou para conversar com aquela mulher? Eu não sei quantas coisas passaram na cabeça de Jairo, irmãos, mas é possível que a expectativa dele tenha sido totalmente frustrada naquele momento. Às vezes, querido, por saber o que Deus espera de nós e por saber o que a palavra diz, às vezes a gente cria expectativas em como Deus vai operar no meio das circunstâncias em que a gente se encontra. Mas sabe que não é a nossa parte o como? Porque eu vou te dizer, na maioria das vezes, não vai acontecer como você espera. Só que isso não deve tirar a gente do nosso lugar de perseverança, de obstinação, de estarmos teimosos em fazer aquilo que a gente sabe que deve ser feito. Jesus olha para Jairo e diz no versículo 36, Jesus, sem levar em conta tais palavras, eita Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Amém. A notícia chegou, irmãos, totalmente contrária à expectativa que Jairo tinha criado, totalmente contrária ao que ele tinha pensado que poderia acontecer. Jairo deve ter desanimado naquele momento para que Jesus olhasse para ele e tentasse motivá-lo mais uma vez, irmãos. Jairo talvez estava com a expectativa frustrada, pensando em quem era a culpa daquilo ali não ter acontecido como ele pensava. Jesus olha para ele e diz: Jairo, ignora as notícias, Jairo. Para de ter medo, não tenha medo, só continue crendo. Porque a minha e a sua atitude no meio das adversidades, irmãos, é simplesmente continuar crendo. Fé, a palavra fé na Bíblia é a mesma palavra que é traduzida por fidelidade. Fé e fidelidade são a mesma coisa. Ter fé é continuar fiel. Independente do que aconteça, independente do que está acontecendo por fora, se está indo como você esperava ou não. Às vezes a gente cria a expectativa, rapaz, eu fui no médico e ele fez um exame e o resultado não foi muito bom para mim não. Acusou uma coisa que eu não gostaria, mas eu vou começar a confessar a palavra, eu vou crer, eu creio na minha cura, e aí você cria uma expectativa de como a coisa vai acontecer. Não, a próxima vez que eu fizer o exame, o resultado vai vir melhor. E talvez depois vai vir melhor ainda. Aí você cria essa expectativa, vai, faz o exame, o resultado vem pior. E as pessoas criam expectativas de como Deus vai fazer. Você não tem que criar expectativa em como Deus vai fazer, porque Deus nunca te disse como. Ele sempre te disse o que Ele vai fazer. Não importa como vai ser o percurso, irmãos. Você sabe, é o resultado final. Você precisa crer no resultado final. E permanecer fiel, independente se no percurso as coisas melhoraram ou pioraram. Obstinado. Não importa se a cova dos leões foi aberta, se a fornalha foi mais aquecida ou não. Não importa.
Deus continua o mesmo. Você é fiel, não é porque Deus vai te livrar dessas coisas, é simplesmente porque você é crente. Aleluia. O Senhor nos livrando ou não da fornalha, a gente não vai adorar a imagem. Jesus disse, Jairo, permanece crendo. Fica fiel, Jairo. Não tema, não deixe as notícias mudarem o teu comportamento. Não deixe as informações que estão chegando desanimar você por dentro, mudar a tua fé, mudar a tua maneira de pensar, mudar a tua confissão. Não deixe essas coisas abalarem quem você decidiu ser. Fica teimoso, meu irmão. Permanece teimoso, permanece obstinado, permanece perseverante, persistente naquilo que você sabe que deve crer. E Jairo foi com Jesus. Jesus chega lá, a menina estava morta. De fato estava morta, irmãos, porque a Bíblia diz que quando Jesus pega na mão dela, o espírito retorna para o corpo. Ela tinha de fato morrido. Mas sabe, Jesus ele não atentava nem nas notícias e nem nas circunstâncias que ele estava vendo. Para Jesus, aquilo era tão fácil como acordar alguém que estava dormindo. Você não precisa ficar com medo das notícias que têm chegado, querido. O justo, a Bíblia diz, ele não se atemoriza pelas más notícias, porque a gente não vive pelas notícias. A nossa fé não está baseada nas notícias que a gente ouve. Notícia muda. Hoje está de um jeito, amanhã chega outro, no outro dia chega diferente. Agora, a palavra de Deus não. A palavra é a mesma ontem, é a mesma hoje, ela vai ser a mesma para sempre. Se a palavra não muda, eu e você, a gente não tem direito de mudar. Porque a nossa fé está na palavra. A nossa fé está em Jesus. Jesus disse, creia somente. Tudo que você precisa é crer somente. Você não precisa fazer plano, você não precisa criar expectativa, você não precisa ficar pensando como a coisa vai acontecer. Sua parte é somente crer. E crer fica fácil, irmão. Se é só crer, fica fácil. Se não sou eu que tenho que curar ninguém, se não sou eu que tenho que operar nenhum milagre, se não sou eu que tenho que pagar as contas, porque, irmãos, Deus está cuidando de você em todas as áreas da sua vida. Se a nossa parte é só crer, a gente ficou com a parte mais fácil. Agora vai requerer de nós um pouquinho de teimosia. Vai requerer de nós sermos aquelas pessoas que não se abalam pelas más notícias, pelas informações que têm chegado. Amém? Aleluia! Você já sabe que Jesus ressuscitou a menina, né? Tá bom, então vamos avançar. Atos capítulo 28. Nem sempre, irmãos, o que a gente vai experimentar no caminho vai ser de acordo com a expectativa ou com o plano que a gente colocou na nossa cabeça. Mas se a gente permanecer crendo na palavra, o resultado vai ter que ser alinhado ao que a palavra de Deus diz. Amém. Aqui em Atos 28, a gente tem uma outra história que eu acho muito interessante também. Paulo, ele estava sendo levado, preso, e ele estava indo para Roma. E num certo momento nessa viagem, eles entraram num navio. E aparentemente essa viagem era uma viagem comum, uma viagem bem corriqueira para aquelas pessoas ali. Mas o Senhor deu uma visão para Paulo, deu uma instrução para ele. Paulo, olha, o negócio aí não vai ser fácil não. Vai vir uma tempestade, o navio vai naufragar, vocês vão perder tudo, agora ninguém vai sofrer nenhum dano. Amém? E Paulo transmite aquilo para os responsáveis do navio, mas eles não dão ouvidos a Paulo. E a viagem continua. O céu estava aberto, os passarinhos cantando, céu azul, nuvem no céu. De repente fechou o clima. A circunstância mudou completamente, irmãos. Uma tempestade muito grande veio. Agora vamos pensar umas coisas aqui. Não é a primeira tempestade que a Bíblia fala, não. A Bíblia fala de outras tempestades. Eu aconselho você depois a ler um livro do irmão Tony Cook, Atravessando as Tempestades. Exatamente, obrigado.
atravessando as tempestades. Ele fala um pouco sobre isso. Agora pensa, Jesus ele já tinha acalmado algumas tempestades. Por que a instrução de Deus para Paulo não foi acalma essa tempestade? Sabe, irmãos, algumas situações que a gente passa, a mudança dessas circunstâncias nem sempre envolve apenas a nossa fé. E quando não depende apenas de nós, a nossa fé, ela tem que ser suficiente não para mudar as circunstâncias, mas para a gente passar por elas sem sermos lesados. A gente passou há pouco tempo por uma pandemia. E a gente orou muito pela pandemia, irmãos, para que ela passasse rápido. Eu acredito que ela passou mais rápido do que poderia mesmo. Mas, sabe, a nossa fé, nosso desejo é que ela durasse de um dia para o outro e acabasse. Mas nem tudo poderia ser feito pela nossa fé. Mas a nossa fé pode manter a gente firme para a gente atravessar esse momento difícil e chegar do outro lado sem sofrer danos. Amém. A instrução de Deus para Paulo é: Paulo, fique tranquilo, o negócio não vai ser bom não, mas todo mundo vai escapar. Todo mundo vai escapar. E é exatamente isso que acontece. Eles naufragam e chegam até uma ilha chamada Malta. Quando chegam naquela ilha, os nativos da ilha acolhem aquelas pessoas, começam a ajudar, eles acendem uma fogueira e Paulo sai procurando graveto para aquecer a fogueira. E lá em Atos capítulo 28, eu queria que você acompanhasse comigo, no versículo 3 diz assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Oh, que história engraçada, irmãos. Agora, né, para Paulo não deve ter sido muito engraçado, não. Mas que história interessante. Paulo naufragou naquele navio, não deve ter sido um processo fácil, não, irmãos. Talvez engoliram água, talvez tiveram que nadar muito, chegaram cansados naquela ilha. E naquele momento em que ele senta e pensa: graças a Deus, foi difícil, mas passou. Agora o céu vai se abrir, o arco-íris vai aparecer, os passarinhos vão cantar novamente. Vou colher aqui, vou fazer uma fogueira, vou fazer um churrasquinho para mim. De repente, uma cobra aparece e pega Paulo. Sabe, irmãos, às vezes a gente coloca expectativas, e mais uma vez, em como as coisas vão acontecer. E de repente a gente está passando por uma pressão grande e a gente está crendo que aquilo vai passar, que aquilo vai ser revertido, e de repente, de fato, as coisas mudam e aí a gente consegue sair daquela pressão e a gente pensa: graças a Deus, Deus me livrou. Agora eu vou ter um tempo de descanso. Aí de repente vem uma coisa pior do que a primeira. E a gente começa a pensar: rapaz, eu devo estar em pecado, só pode. Devo estar em pecado. Como é que pode um negócio desse? Porque às vezes a gente acha, irmãos, que se a gente está passando por circunstâncias, é porque a gente obrigatoriamente está pecando ou está fazendo alguma coisa errada para aquilo. Tem gente que acha que é o contrário, que quando não está passando por problema nenhum, é porque ele está errado. Porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus, o diabo vem contra a gente. Irmãos, é complicado. Eu não sei se porque eu estou passando por problema eu estou bem ou eu estou mal. Mas não são as circunstâncias que guiam a nossa vida. Não é o problema ou a ausência dele que diz se você está fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito. Nós somos guiados pela palavra de Deus, pelo que o Espírito Santo fala através dela também. Irmãos, não importa se está bem ou se está mal por fora. Se você sabe que você está fazendo o que Deus espera de você, permaneça fazendo isso. Permaneça. Acabei de passar por um problema, vem outro assim, o negócio deve estar ruim demais. Aquelas pessoas olharam para Paulo, irmãos, e aqueles nativos ali provavelmente já tinham perdido amigos ou parentes com víboras daquele tipo. Eles sabiam exatamente o que estava para acontecer. Paulo ia inchar, ia cair morto naquele momento. Aquela víbora era muito venenosa, eles conheciam aquilo.
Eles olham para ele e dizem, rapaz, esse cara tem problema. É um assassino, porque depois de escapar de um naufrágio desse, eu não sei como ele escapou, mas chegou até aqui. Mas aí, o destino não deixa ele viver. A cobra vem, pegou ele, vai morrer. Aí ficaram observando, ó, quer ver? Está inchando. Estou achando que ele está mancando, ó, peraí. Não, é não. E a Bíblia diz que eles começaram a esperar, observar, para ver que horas Paulo ia desabar. Só que o mais surpreendente aconteceu. Nada. Nada aconteceu. Paulo sacudiu a víbora, continuou fazendo o que estava fazendo e nada aconteceu. E de assassino, eles começaram a achar agora que ele era um Deus. Simplesmente porque Paulo não se deixou afetar pelo que estava acontecendo e continuou fazendo o que ele sabia que tinha que fazer. Irmãos, não importa a pressão que você está passando, não importa a circunstância que você se encontra, se você entende que você está fazendo a vontade de Deus, se você entende como você deve se posicionar pela palavra no meio do problema que você está, permaneça fazendo isso. Permaneça firme. Sabe, vai ter gente que vai chegar, eu não sei se você já passou por essas experiências, mas às vezes a gente está passando um problema grande e tem gente que sabe pelo que a gente está passando e vê a gente tranquilo, com paz, em alegria e começa a ficar preocupado por nós. Rapaz, tu está lembrado do que tu tem para resolver aí? Tu está lembrado do problema que tu está enfrentando? Não está preocupado com isso não? E de fato, irmãos, pela lógica do mundo, a gente precisa estar preocupado mesmo. Mas a Bíblia diz que quando a gente lança sobre ele a nossa ansiedade, existe uma paz que excede o entendimento. É uma paz que ela não vai fazer sentido, não tem lógica você estar em paz, mas você está. Para todo mundo não faz sentido, mas para você faz, porque essa paz está guardando a tua mente, está guardando o teu coração em Cristo Jesus. Simplesmente porque você decide ficar com a palavra. Não importa se está tendo naufrágio, não importa se tem víbora chegando perto de você, não importa o problema que está chegando, as notícias que estão chegando até você, você não está se atemorizando, você simplesmente permanece crendo. Permanece crendo. Paulo permaneceu crendo, e aquelas pessoas que estavam assustadas com o problema que ele estava enfrentando, começaram agora a ver, rapaz, ele tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente nele. As pessoas vão olhar para você, irmão. Mesmo no meio da sua circunstância, no meio da sua tempestade, vão ver e vão ser um comportamento diferente. Um comportamento que não é normal lá fora. E eles vão querer começar a ir para os lugares que você tem frequentado. Ei, essa igreja vai crescer porque você vai ser uma propaganda ambulante, que essa palavra funciona. As pessoas vão olhar para você e vão querer saber qual é o segredo da sua vida. Rapaz, eu tenho que parar de ir para esses lugares que eu estou indo. Eu tenho que frequentar os mesmos lugares daquele irmão ou daquela irmã ali. Porque o que ele faz dá certo. A família dele funciona, está estruturada. Todo mundo está dando errado, mas a dele dá certo. O casamento de todo mundo acaba, mas o dele, o dela, está aí em pé até hoje. Eu preciso chegar mais perto dessas pessoas. Eu preciso andar com elas. Eu preciso frequentar os mesmos lugares que elas frequentam. Quem chamava Paulo de assassino, começou a achar que ele era um Deus. Quem chamava você de doido, irmão, vai começar a ter você como um exemplo de vida, como um referencial a ser seguido. Aleluia! Amém. Lá em Tiago, capítulo 3, a Bíblia fala assim. Tiago, capítulo 3. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também, Tiago 3,3, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, diga língua. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ele está aqui comparando a língua ao leme de um navio, que determina a posição para onde aquele navio está apontando e para onde ele vai navegar. Amém?
Olha só, irmãos, uma vez eu entrei no YouTube e estava começando a ver uns vídeos. Aí de vez em quando o YouTube lhe indica alguns vídeos para assistir, né? Aí ele mostrou lá um vídeo de navios em tempestades. E eu entrei ali por curiosidade, comecei a ver. Tem alguns grandes navios, cargueiros principalmente, que eles têm algumas câmeras na parte externa e eles pegam essas filmagens e começam a colocar na internet. Rapaz, eu fiquei assustado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no porto, ver um navio desses enorme, gigante. Só que no meio daquela tempestade, eu estou falando de ondas de mais de 15, 20 metros de altura, irmãos. Assustador. Aqueles navios pareciam um barquinho. Balançava para um lado e para o outro, subia e descia, as ondas vinham, cobriam ele, daqui a pouco ele saía da água. Permanecia daquele jeito, eu fiquei impressionado. Porque eu tinha um pensamento de que esses navios enfrentavam algumas adversidades no oceano, mas não coisas tão brutas assim. E é impressionante o tipo de tempestade que eles passam. E eu lembrei de uma experiência que eu tive. Há alguns anos atrás, eu querendo me aventurar um pouquinho no mar, né? Eu decidi comprar uma embarcação. Eu comprei um caiaque. Por que você está rindo, irmão? Caiaque é embarcação também, né? Eu comprei um caiaque. Eu levei para a praia. Sem experiência nenhuma no assunto. Coloquei o caiaque na água. Comecei a remar. Lá em João Pessoa, na Paraíba, né? A praia não era tão forte assim na época, mas de repente veio uma onda maior, assim, lá na frente. Eu olhei aquela onda vindo e estava ali no caiaque sem saber muito bem o que fazer. Eu disse, rapaz, deixa eu pensar bem rápido aqui. Eu vou virar o caiaque de lado, porque de lado ele é mais fininho. Então a onda vai vir e vai passar mais rápido por mim. Faz sentido, não faz, gente? Faz sentido, só não dá certo. Deu muito certo não, irmão. Virei o caiaque de lado. E aí a onda veio, me capotou, eu saí do caiaque, engoli água, aquela confusão toda. E aí passei um pouquinho ali, depois fui para casa e comecei a pesquisar como é que eu ia passar por isso. Porque eu comprei o caiaque para entrar na água. Se eu não conseguisse passar nem das ondas, o negócio ia ser difícil. Aí eu comecei a ver e o pessoal dizia, ó, quando a onda vier, você não pode virar de lado, senão vai se virar. Você tem que ficar de frente. Você tem que ir de frente. Vai cortar a onda, vai bater, vai chacoalhar um pouquinho, mas você vai passar. E eu fiz exatamente isso. Entrei na água, quando a onda veio, comecei a remar com mais força, frente para a onda, e a onda veio, bateu, subiu, bateu com tudo, mas eu fiquei em pé. Não virei. E eu fiquei pensando, irmãos, esses navios, essa situação que eu tive, sabe, muitas vezes, para a gente ficar firme no meio das tempestades, tudo que a gente precisa fazer é saber a posição certa para a gente se comportar. A gente não precisa esperar que a tempestade se acalme para poder a gente permanecer firme. A gente não precisa estar contando que as circunstâncias desapareçam. A nossa fé, primeiramente, ela vai vir para que a gente se posicione da maneira correta. Para que a gente fique firme, obstinado, persistente, estável, teimoso. E a Bíblia diz que a nossa língua é como esse leme de um navio. O leme não tira o navio do lugar, mas ele posiciona o navio na maneira certa. É pequeno, irmãos. Não parece nada comparado ao resto do navio. Mas tem poder de colocar o navio na direção certa. A palavra diz que a nossa língua, ela determina o nosso destino, a nossa posição. Sabe, queridos, eu quero te animar. Você pode sim, pela fé, mudar as circunstâncias que têm se levantado na sua vida. Pela fé, receber aquilo que já é seu por direito. Mas ainda antes disso, pela fé, você precisa aprender a se posicionar corretamente. A não se deixar afetar pelo que está acontecendo, pelas notícias que estão chegando. Pela fé, você aprender a abrir a sua boca, confessar a palavra, para virar o teu navio na direção certa. Virar na direção certa. Talvez a tempestade não vai passar. Você é que vai atravessar ela. E lá na frente, você vai sair ileso.
Você não precisa ficar pensando como vai acontecer. Você não precisa ficar criando expectativa como é que vai ser o percurso. Você só tem que saber o seguinte: se eu permanecer correto, se eu permanecer obedecendo a palavra, se eu permanecer ouvindo a voz do Espírito e dando os passos que Ele me mostra, se eu permanecer confessando o que a palavra diz ao meu respeito, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar. Isso vai passar. As pessoas às vezes perguntam: pastor, mas quantas vezes eu tenho que ficar confessando o que a palavra diz? Eu já falei que eu sou curado. Eu já falei que Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Eu já falei que Deus quer suprir cada uma das minhas necessidades. Eu já falei, eu confessei essas coisas, mas nada aconteceu. Continua, porque quando a onda bate, às vezes o navio vai sair um pouquinho da rota, ele precisa manter o leme reto, o leme permanente na direção que ele tem que apontar. Continua, irmãos. Quantas vezes, pastor, eu tenho que confessar? Eu gosto de fazer essa pergunta também. Quantas vezes você tem que martelar num prego para que o prego entre? Não tem resposta para isso, irmão. Tem gente que é tão bom que numa martelada só o prego entra. Tem gente que é tão ruim que vai bater 20 vezes fora do prego antes de acertar nele. Eu só sei de uma coisa: não importa o quão bom ou quão ruim você é, se você continuar perseverando, vai chegar uma hora que o prego vai entrar. Continua confessando a palavra. Continua perseverando nas direções que Deus tem te dado. Continua obstinado, irmãos. Continua teimoso em obedecer a palavra de Deus. Se para Saul as consequências foram tão negativas, para mim e para você, isso vai resultar em vida. Isso vai resultar na gente desfrutar o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. É com perseverança. Perseverança, irmãos. A fé, ela precisa de uma ação completa, perseverante. Uma fé de pouca duração não vai trazer nenhum resultado para você. Mas se você perseverar, as promessas da palavra de Deus é: aquele que crê até o fim, aquele que perseverar até o fim, é aquele que persevera até o fim. Eu creio, eu confesso sobre a sua vida que você vai ser mais perseverante, que você vai ser fiel às instruções que Deus tem trazido à sua vida. Seja através da direção do Espírito, seja através da palavra de Deus, as instruções da tua liderança. Persevere no que Deus tem falado para você. Não importa o que você está vendo por fora. Talvez o caminho que você está trilhando não seja exatamente como você esperava que fosse. Talvez as coisas não estão acontecendo na sequência que você gostaria, irmãos. Mas Deus nunca prometeu um caminho agradável. Ele te prometeu um resultado alinhado à palavra dele. Persevera, irmãos. Talvez o navio se quebre, você perca tudo que estava dentro, mas nada vai te tocar. E as pessoas que viam em você uma pessoa fracassada, uma pessoa que estava com uma vida que ninguém queria ter a sua vida, ninguém queria calçar seu sapato, elas vão olhar para você a partir de agora e começar a ver as coisas diferentes. Elas vão querer ser seus imitadores, porque você é imitador de Cristo. Eu não sei o que você está passando, irmãos. Nem sei se você está passando alguma coisa. Eu sei que uma hora ou outra você vai passar. Porque a Bíblia diz, a gente está no mundo, vai ter aflição. Vão ter circunstâncias, vão ter tempestades. Vão ter momentos de bonanças e momentos de pressão. Mas você tem que estar fiel a Deus, tanto na bonança como no meio da tempestade. Você tem que permanecer o mesmo. As situações, os problemas, as pressões não podem mudar você. Permanece fiel. O diabo ele se levanta para dizer: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar você das minhas mãos. Aleluia. Você vai dizer para ele: Satanás, eu não estou com o Senhor pelo que Ele pode fazer por mim. Eu estou com Ele pelo que Ele já fez. Ele já fez. Ele é fiel. Ele é fiel. Deus tem sido fiel na sua vida, irmão. Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele permanece fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Ele permanece fiel para nos estimular a continuarmos fiéis. Permaneça fiel, irmão. Permaneça fiel.
Permaneça fiel. O que Deus prometeu para a sua vida está mais próximo do que estava quando você começou essa jornada. Permaneça fiel. Não importam as notícias, não importam as circunstâncias que têm se levantado. Permaneça fiel, obstinado a alcançar aquilo que Deus disse que você vai alcançar. Confesse a palavra, estude a palavra, se fortaleça na palavra de Deus. Aleluia. Coloca o teu leme, o teu navio na direção certa. Onda nenhuma vai te afundar. Não deixe esse mundo ditar como deve ser o seu comportamento. Sabe por que um navio não afunda, irmão? Porque ele não deixa o que está fora entrar dentro dele. Não deixa as coisas desse mundo tomar conta da palavra de Deus no teu coração. Tomar o lugar que a palavra deve ter no teu coração. Se encha da palavra. Se encha da palavra. O diabo vai chegar tarde demais para dizer que não vai funcionar. Você vai estar plenamente convicto. Plenamente convicto. Plenamente convicto. Obrigado, Pai. Ora brabacere cantrabaço. Você pode orar um pouco em outras línguas? Reche quebrabasse que testo combramas. Resamba barreira candroboche. Senhor, muito obrigado, porque é o teu Espírito que nos ensina. É o teu Espírito que nos convence, Pai. Eu oro por cada um que está aqui nesse lugar, Senhor. Para que essa palavra ache lugar nos seus corações, Pai. E que se torne uma fortaleza para os tempos de angústia, Senhor. Eles são mais fortes do que eles se veem. Ore canta seriambra baixo. Ressa cambra baixo, serecantra baixo. Ei, irmão, o diabo só vai te tocar se você baixar a guarda. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a gente tem que estar vestido da armadura de Deus para a gente suportar o dia mau. O escudo da fé para nos proteger dos dardos inflamados do diabo. Se você permanecer com o escudo da fé levantado, o diabo não pode fazer nada contra você. A Bíblia diz que ele anda como um leão ao nosso redor, procurando alguém a quem possa tragar. A notícia boa, irmãos, é que se ele está procurando, é porque ele não pode tragar quem ele quer. Se você se manter firme, se você se manter com o teu escudo levantado, em fé, crendo na palavra, crendo no que o Senhor falou para a sua vida, irmãos, o diabo ele vai tentar trazer muita pressão para você, mas ele não vai conseguir tocar na tua vida. Ele não vai conseguir tocar na tua vida. Ele não vai conseguir trazer o problema que ele tem pintado para você. O quadro que Deus tem para você é diferente. Não coloca a tua atenção nas notícias negativas que estão chegando. Aleluia. 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 Ora brabacere cantas tequete seriam brabas. Aleluia. O Senhor me falou sobre pessoas que têm recebido notícias de familiares no Brasil. Notícias negativas. E às vezes você está aqui se sentindo inútil porque você não pode fazer nada nessa distância. Querido, o que você pode fazer de melhor é permanecer firme. Permanecer estável, obstinado. No lugar que Deus colocou você. Não saia do lugar que Deus colocou você por causa de pressões de fora, por causa de mudanças de circunstância, por causa de más notícias. Não saia da posição onde Deus te plantou. É nessa posição que Deus vai te usar para operar mudanças, mesmo à distância. Mesmo à distância. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui. Fica firme, irmão. Fica firme. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram firmes. E mesmo assim foram lançados na fornalha. Talvez eles esperavam que o rei desistisse. Talvez eles esperassem que o livramento de Deus fosse antes daquilo. Não, irmãos.
Não importa quando vai vir a resposta, o importante é que ela vai vir em algum momento. Ela vai vir. Se você permanecer firme, Deus vai operar a seu favor. Em algum momento as coisas vão acontecer, simplesmente porque você permanece crendo. Você permanece confessando, você está martelando, mesmo sem ver o prego entrar, mesmo que você talvez está errando algumas vezes, permaneça, permaneça, permaneça. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado. Tem um consolo do Espírito Santo sobre a sua vida hoje. Tem um consolo para te ajudar a permanecer, a te ajudar a andar mais uma milha. Talvez você estava a ponto de desistir. O Senhor hoje está te animando e te fortalecendo para andar um pouco mais, para perseverar um pouco mais. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Eu oro para a direção do Teu Espírito, Pai. Vir com mais clareza sobre eles. Como eles devem se comportar, como eles devem agir, Pai. Aquilo que eles devem falar e o que eles não devem falar. Para que a língua deles, Senhor, seja esse leme que vai apontar a vida deles na direção que você tem guiado a cada um deles. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque você guarda as suas casas. Você guarda os seus familiares. Você cuida, Senhor, daqueles que são seus. Enquanto, Senhor, nós cuidamos dos teus negócios, você cuida das nossas vidas. Muito obrigado pelo teu favor sobre cada um de nós. Pela graça que Jesus Cristo trouxe para nós na cruz do Calvário, Pai. Nós nos rendemos a essa graça. Entendendo que não é a nossa força, não é a força do nosso braço, Pai. Não é a nossa capacidade, não é o nosso conhecimento, não é a nossa habilidade que pode operar mudanças, Pai. É a Tua graça. Nos rendemos a ela, Pai. Confiamos em Você. Confiamos em Você, Pai. Nossa confiança está em Você, Senhor. Nossa confiança está em Você, Pai. Descansamos em Você. Ei, tem um descanso sobre a sua vida a partir de hoje. Descanso para dormir mais profundo à noite. Algumas vezes, irmãos, é necessário mais fé para dormir à noite do que para passar a noite orando. Tem um descanso que está tomando conta da sua vida a partir de hoje. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, irmãos, eu vou encerrar com isso. Mas em 2 Coríntios 1, Paulo diz que passou por uma tribulação muito grande. A ponto de desesperar da própria vida. Ele diz, olha, eu não sabia se eu ia escapar daquilo, se eu ia ficar vivo depois daquilo. Mas ele diz algo no versículo 4, ele diz assim, olha, Deus, Ele foi o meu consolador no meio da tribulação, para que eu seja o consolador de outros nas tribulações deles. Aleluia. Deus vai tornar essa pressão que você está passando num grande testemunho. E essa experiência que você está tendo, irmãos, eu creio que ela vai ser usada depois para que você sirva de consolo para outras pessoas. Essa igreja vai crescer, sabe por quê? Porque você vai sair dizendo por aí, rapaz, eu estou ouvindo uma palavra que tem funcionado na minha vida. E se você se abrir para essa palavra, ela vai funcionar na sua vida também. Se prepara, Deus vai te levantar como um outdoor aqui em Orlando. De que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De que a palavra funciona. Sempre que a gente ousar colocar a nossa vida debaixo da palavra de Deus, pautar a nossa vida nessa palavra, ela vai operar os milagres que Deus promete nessa palavra sobre nós. Vai acontecer na sua vida, vai acontecer na vida das pessoas com quem você tiver contato. O consolo com que você tem sido consolado, você vai consolar outras pessoas também. Amém?
Você recebe essa palavra? Permaneça teimoso, irmão. Permaneça obstinado, persistente em fazer o que você sabe que é certo, que a palavra de Deus diz, aponta para você. Permaneça confessando a palavra. Em uma hora ou outra, a circunstância vai ter que se prostrar à palavra de Deus. Amém? Pastorzão, Ana, mais uma vez, obrigado demais por estar aqui. Eu amo demais vocês, a família de vocês. Deus nos conectou há 13 anos, 14 anos atrás. Não foi à toa, não. Amém? Honra esse casal, irmãos. Eu tenho certeza que o que Deus está colocando na vida deles já tem sido transmitido para a sua vida. Mas fica conectado a eles, que com certeza você vai continuar crescendo cada vez mais. Amém? Deus abençoe. Obrigado, gente.